Bom dia, irmãos da Igreja Batista Moriá. Vamos à nossa devocional nesta manhã. Vamos ler Salmo 40, versículo 17, que diz assim: Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus. Não te demores. Como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco e quer nos ajudar em nossas necessidades. Isso nos conforta, isso nos anima, porque todos nós estamos sujeitos a dificuldades, sejam elas doenças ou até mesmo perseguições, e queremos ser tratados com carinho, mas o Senhor também deseja que nós estendamos a mão àqueles que precisam também da nossa ajuda. Olha o que diz o Salmo 41, versículo 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, que também possamos estar ajudando o nosso próximo naquilo que ele precisa, naquilo que for necessário, aquilo que estiver ao nosso alcance. O Senhor também se agrada muito. Assim como Ele cuida de nós, nós também devemos estar cuidando do nosso próximo. Amém? Vamos estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo e maravilhoso, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor se preocupa com as nossas necessidades, o Senhor tem prazer em nos ajudar. Nos capacita também, ó Deus, a estar olhando para as necessidades do nosso próximo, estendendo a nossa mão, ó Deus, naquilo que for necessário. Que o Senhor nos dê recursos também para isso, Pai querido. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica com a tua igreja, ó Deus, que o Senhor esteja guardando a tua igreja na graça, na tua graça e no teu amor. Nós oramos no nome santo de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que acompanham nossos cultos online e participam da nossa escola bíblica dominical. O personagem do nosso estudo de hoje é Joel. Na ordem das Escrituras, ele é o segundo livro da coleção dos 12 profetas menores e encontra-se entre Oséias e Amós no Antigo Testamento. Com este livro, nós finalizamos o estudo dos 12 profetas menores. Joel não era nem sacerdote, nem ancião, porque ele se dirige a esses grupos e exorta esses grupos
mas Deus o levantou como profeta. No verso 1 lemos: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. O livro tem 3 capítulos, é uma coleção de poesias proféticas e intrigantes. Na verdade, pouco se sabe sobre ele. Era filho de Petuel, conforme o versículo 1, vivia em Judá e provavelmente em Jerusalém. Em hebraico, o nome Joel significa Yahvé é Deus, um paralelo ao nome de Elias, meu Deus é o Senhor. Data: não se sabe ao certo o período em que ele viveu ou profetizou. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido antes do cativeiro da Babilônia ou depois. A maioria entende que ele profetiza depois que o povo de Deus esteve no cativeiro 70 anos, voltou para a terra prometida, o templo foi reconstruído, a nação foi restaurada e o serviço religioso, o culto a Deus, era feito no templo. Alvo: anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá. Versículo-chave, Joel 2, versos 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Palavra-chave, julgamento. Resumo dos capítulos. No capítulo 1, Joel descreve um desastre natural causado por uma praga de gafanhotos. Ele convoca o povo ao arrependimento, decreta um jejum e uma reunião no templo para uma assembleia solene, para clamar ao Senhor que os salve. No capítulo 2, Joel descreve o dia do Senhor, o grande julgamento de Deus sobre Israel. Um tempo de destruição enviada por Deus e que está próximo. Joel 2,11 tem uma pergunta: quem o poderá suportar? O Senhor responde, dizendo ao povo que se volte a ele de todo o coração. Joel profetiza algumas bênçãos que o Senhor concederá ao seu povo nos últimos dias. No capítulo 3, Joel profetiza sobre os últimos dias e afirma que o mundo viverá uma terceira grande guerra mundial, pouco antes da segunda vinda do Senhor. O resultado final será o domínio de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, sobre todos os seus salvos e súditos do seu reino. O profeta anuncia julgamento e livramento, tanto no presente quanto no futuro do povo de Israel. A mensagem do profeta é iniciada com um convite ao arrependimento e ao lamento. Sua maior preocupação era que o povo não servia a Deus de coração. Havia uma religiosidade. As pessoas iam ao culto, traziam suas ofertas, mas o coração do povo não era de Deus. Havia uma crise financeira terrível. Judá estava passando por uma grande dificuldade, resultado de 2 acontecimentos. Uma grande praga de gafanhotos que invadiram o Reino do Sul e particularmente aquela região de Judá e Jerusalém. E ao mesmo tempo, uma grande seca havia se instalado já há alguns anos na terra, provocando incêndios e graves problemas financeiros. A desolação atingiu as camadas da sociedade de Judá, desde os que dependiam da agricultura e da pecuária, por falta de pasto, e até os sacerdotes. Faltava alimentos, faltava recursos, e isso prejudicava o trabalho no templo. Os sacerdotes recebiam seu sustento das ofertas a Deus, de cereais, alimentos e sacrifício de animais, e isso estava faltando por causa da seca e da praga dos gafanhotos. Joel interpreta aquela praga que estava vindo sobre a nação e a seca como um juízo de Deus contra o seu próprio povo, pois o povo não estava servindo a Deus de coração. O coração do povo não estava com Deus de verdade. Joel olha para aquelas calamidades como sendo um juízo de Deus. Ele vê aquela invasão de gafanhotos como sendo um prenúncio do dia do juízo final, quando Deus virá a este mundo para julgar os ímpios, para trazer justiça e juízo contra os seus inimigos e instalar o seu reino de maneira final. Joel quer que o povo entenda o evento. Ele clama aos anciãos, aos sacerdotes, aos jovens, que despertem.
que vejam o que está acontecendo, pois as calamidades têm um objetivo: chamar o povo ao arrependimento, para que se voltem a Deus de todo o coração. Aqui, irmãos, temos um alerta para nós. Deus tem o prazer de fazer com que eu e você não sejamos condenados. A pergunta é: estamos prestando um culto verdadeiro a Deus diante dos problemas financeiros, políticos, diante da pandemia e da falta de emprego? O dia do Senhor é um tema que se repete nos profetas menores. Em Obadias, fala de um tempo de julgamento e retaliação. Em Joel, fala do dia da destruição, da vinda do Senhor. Amós, do dia de grande escuridão para o mundo, mas também para Israel. Sofonias, do dia de grande ira do Senhor. Zacarias, do dia da ardente defesa de Jerusalém pelo Senhor, quando todas as nações estarão reunidas contra ela. Malaquias, do dia em que o Senhor esmagará os perversos e os destruirá como refúgio, precedido pelo ministério de restauração de Elias. Irmãos, leiam o livro de Joel. É muito atual. O importante é que o dia do Senhor é seguido de arrependimento do povo e traz livramento e bênçãos por parte de Deus. Vou ler um trecho muito prático para nós. Joel 2, versos 12 e 13, que diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O dia do Senhor aponta para um futuro glorioso de reconciliação, em que haverá renovação espiritual, julgamento das outras nações e um período de paz sobre o povo de Deus. Com tudo isso, vamos então às lições que aprendemos com o profeta Joel? A primeira lição que aprendemos com Joel é que não existe nada ao acaso. Deus controla todas as coisas. Vamos ler Joel 2, versos 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Joel compartilha como Deus usa a natureza e eventos como a fome, pragas, clima, exércitos invasores para chamar a nossa atenção, para nos dar avisos, para nos chamar ao arrependimento, para nos mostrar o quanto somos dependentes dele. Se endurecermos o coração diante das adversidades, seremos levados ao desespero. O Senhor é gracioso, compassivo e cheio de amor. Devemos lembrar que o nosso destino está nas mãos de Deus, que a nossa vida é frágil e sem Ele tudo fica muito mais difícil. Somos chamados para voltarmos ao Senhor. Ele deseja que estejamos em sua casa de oração. A igreja é importante em nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus, com os irmãos, com o culto é necessário. Por isso, Joel nos lembra da necessidade de nos reunirmos, de nos consagrarmos ao Senhor, para que haja mudança genuína de vida e de comportamento. Deus, em sua soberania, pode usar o sofrimento terreno e as dificuldades físicas para nos trazer de volta, pois Ele deseja nos desafiar, nos fazer acordar para que voltemos nossos corações para Ele, antes que seja tarde demais. Joel 2:26 diz: Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Deus é bom, Deus é justo. Então encare qualquer sofrimento como um aviso de Deus para o arrependimento e venha a ser restaurado pelas misericórdias do Senhor. A segunda lição que aprendemos com Joel é que a promessa da presença de Deus é a nossa esperança. Vamos ler Joel 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Uma das principais profecias do profeta Joel, que veio a se concretizar no livro de Atos, foi o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes. Que promessa maravilhosa! Não só Deus poderá restituir nossa saúde física, material, mas o melhor, Ele promete derramar o seu Espírito sobre o seu povo de uma forma abundante, de forma que os velhos sonharão e os jovens terão ideais. Uma alegria do Espírito, um verter do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Deus vai nos dar uma bênção espiritual. Joel apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo de Deus. E mais uma vez, ele vê toda a situação, o sofrimento, o clamor e a promessa de Deus em restaurar o povo espiritualmente. Nós estamos em um momento privilegiado. Somos a comunidade do povo de Deus que experimenta derramar do Espírito Santo que está sobre nós. Versos 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Deus está vindo para julgar e destruir os seus inimigos, mas aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Portanto, a presença e a obra de Deus em nossas vidas deve ser a nossa maior alegria. Somos capacitados pelo Espírito Santo, mas nossa pregação deve incluir mensagens de arrependimento apontando para Cristo como único capaz de perdoar pecados. A nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados que clamam por ajuda. A terceira lição que aprendemos com Joel é que Deus é zeloso e abençoa seu povo. Vamos ler Joel 3,17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Deus é o mesmo Deus, o nosso Senhor, a quem nós adoramos e servimos. O Deus de Joel é o nosso Deus. Ele não muda e os princípios pelos quais ele rege a história, na época de Joel e hoje, são os mesmos também. Deus quer um povo que invoque o seu nome, que saiba que a salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus deseja nos purificar, tirar o mal que habita em nós. E ele já fez isso em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu e pagou pela nossa culpa, para que no dia do juízo você não venha a ser destruído. Neste momento, faço um apelo. Deus conhece os nossos corações. Estamos vivendo um momento difícil, mas não se esqueça que é Deus quem manda em sua vida. É Deus quem manda no nosso Brasil e no mundo. O nosso envolvimento com o serviço a Deus deve ser sério, deve ser feito com amor, mesmo diante dos sofrimentos, das perdas e das adversidades. Senhor, estamos então diante de Ti. Que estejamos prontos para Te servir, que estejamos prontos para o grande dia do Senhor e que anunciemos que este dia vem aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Este dia está próximo. Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Concluindo, o livro de Joel nos ensina sobre a força das orações, combinada com a comunhão do povo de Deus, mesmo diante de grandes dificuldades na história de Israel. Joel assegurou ao povo que através do arrependimento eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. São muitas as lições do livro e, resumindo, podemos destacar que não existe nada ao acaso, pois Deus controla todas as coisas. Aprendemos que a promessa da presença de Deus é a nossa esperança e que Deus é zeloso e abençoa seu povo. A bondade do Senhor prevalecerá nos últimos dias, onde Ele, o Senhor, derramará seu Espírito sobre toda a carne. Para isso, irmãos, devemos congregar na casa do Senhor para termos proteção e bênçãos. Pais, ensine seus filhos, crianças e adolescentes a virem à igreja, a participarem do trabalho e da história da família. Jovem, este convite é para você. Ao atendê-lo, seu coração se voltará aos pais e as promessas de Deus serão implantadas em seu coração.
Seu testemunho sobre o Salvador e sua conversão a Ele se tornará mais profunda e duradoura. Que Deus nos abençoe. Agora eu faço um convite para vocês. Hoje à noite, venha ao nosso culto de adoração às 18 horas. E domingo que vem, dia 4 de setembro, iniciaremos, irmãos, a nossa escola bíblica dominical presencial. Contamos com você. Irmão, você que não tem vindo à noite, que prefere vir de manhã, nossas portas estão abertas. Estamos prontos para recebê-los com muito carinho, com muita alegria. Um coração super acolhedor. Esperamos por vocês. E agora as tarefas que podem ser discutidas em grupo. Primeira, os desastres naturais são uma realidade. O que você tem feito para ajudar as pessoas que sofrem com a fome, as enchentes, a seca? 2. O Senhor perdoa os pecados daqueles que se arrependem verdadeiramente. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Como podemos mostrar a Deus que o nosso arrependimento é sincero? 3. De que modo o fato de sabermos que Deus mostrará misericórdia e benevolência aos que se arrependeram afeta nosso desejo de nos arrepender? 4. Se invocarmos ao Senhor, seremos salvos. Você já clamou a Jesus por salvação? 5. No dia do Senhor, todos serão julgados. Jesus Cristo é o seu advogado? 6. Deus promete paz ao seu povo. Onde você busca a sua paz? Um abraço. Senhor dos